Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Lamarca, psicóloga clínica, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi. Hoje vou estar com vocês apresentando uma nova resolução, publicada agora dia 21 de janeiro de 2022 pelo CFP, que vem regulamentar a avaliação psicológica para concessão de registro e porte de arma de fogo. Então, essa é uma resolução que realmente precisava ser atualizada, porque a anterior, né, que estava em vigor até agora, que, portanto, passa a ser revogada pela atual, ela é de 2008. Então, ela estava bastante desatualizada, inclusive em relação às outras resoluções que estão fundamentando essa resolução específica da avaliação de porte de arma de fogo, que são as resoluções que fazem referência a definição, regulamentação da avaliação psicológica de maneira geral e também a resolução sobre os documentos psicológicos. Então, nesse cenário, nesse contexto atual, e essa resolução é fundamental para aqueles profissionais, psicólogos, né, que querem atuar na área militar, inclusive é uma resolução cobrada nos concursos para a área militar. Então, nesse novo contexto, a gente tem um cenário muito mais objetivo, informativo, de fato trazendo embasamentos para o profissional que quer, né, e que vai precisar atuar nessa área, fazendo esse tipo de avaliação. Então, ele traz os pré-requisitos, os profissionais, o que precisam, assim, não basta eu, psicóloga, que trabalho com avaliação psicológica de maneira geral na clínica, eu, não só por isso, estou apta a fazer uma avaliação para concessão de registro e porte de arma de fogo. Então, existem alguns requisitos que eu preciso cumprir para estar apta a desenvolver esse trabalho. E, entre outros, ele vai trazer um pouco mais de informação sobre guarda do material, o tempo, né, de validade desse material, né, trabalhado, entre outras coisas, né, os impedimentos, né, que tornam aí o trabalho, então, não permitido de ser feito. Então, é uma resolução super nova. Aí é a primeira resolução de 2022, então é a resolução 01 de 2022, e a gente então vai começar a destrinchar um pouco aí dela agora. Então, eu vou abrir aqui o meu slide para compartilhar com vocês, e a gente então poder iniciar a nossa aula sobre a resolução 01 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem aí uma resolução que vem regulamentar a avaliação psicológica para concessão de registro e porte de arma de fogo e revoga, então, as resoluções anteriores, né? Inclusive a 18 de 2008, que era a resolução que ainda estava em vigor, específica aí da área. Então, o que ela traz para a gente, né? De cara, já no segundo artigo, essa resolução busca fundamentar essa avaliação psicológica, né, que ela é específica, né, para registro e porte de arma de fogo, e aí ela vai colocar essa fundamentação em alguns dispositivos, né, e é importante da gente estar ciente, e principalmente para você que vai trabalhar essa resolução com o objetivo de uma prova, né, de concurso, então são pontos aí importantes de vocês estarem fixando. E aí vocês reparam que tudo que eu coloco na cor laranja é justamente para chamar essa atenção, né? Então, a gente vai estar aí falando desses dispositivos que vão fundamentar a avaliação psicológica para registro e porte de arma de fogo. Então, o primeiro dispositivo, princípios éticos da resolução 10 de 2005, ou seja, o nosso código de ética sempre vai estar, né, fundamentando as demais resoluções. Para além dele, as determinações técnicas de avaliação psicológica, que estão na resolução 09 de 2018. Tá vendo? É uma resolução super recente. Então, a resolução anterior, né, de registro de arma, que era de 2008, de fato estava bastante defasada. Então, essa resolução 09 de 2018 traz os fundamentos, né, e as técnicas de avaliação psicológica no contexto geral. Outra resolução que vai aí fundamentar essa atual,
a 06 de 2019, que também foi a resolução atualizada sobre os documentos psicológicos. Então, a gente vai poder ver qual vai ser o documento resultado dessa avaliação para registro e porte de arma de fogo. Outra, guarda de documentos, né, que é um item que também foi acrescentado nessa resolução, que também está referendado na resolução de documentos psicológicos. E um último dispositivo, que é da própria Constituição Federal, né, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o respeito à dignidade e direitos da pessoa humana. Então, são 5 dispositivos que fundamentam essa resolução. E vocês precisam, então, estar sabendo exatamente quais são eles. Dos requisitos profissionais, isso também é um dado extremamente importante, como eu falei na introdução, não basta eu ser psicóloga clínica, trabalhar com avaliação psicológica clínica, simplesmente por isso me entender capacitada para fazer uma avaliação específica de porte de arma. Então, vamos acompanhar aqui quais são os requisitos obrigatórios, tá? E a gente tem que lembrar disso. Isso é uma regulamentação, isso é uma normativa, então isso não é uma escolha, tá? É algo que o profissional da psicologia tem que cumprir. Então, o primeiro requisito para o profissional da psicologia estar apto a fazer uma avaliação psicológica para registro e porte de arma de fogo. Primeiro, estar com a inscrição ativa no seu Conselho Regional de Psicologia. Estar em dia com os pagamentos das anuidades desse conselho. Não estar cumprindo pena de suspensão, cassação, nem inadimplência com pena de multa que tenha resultado em processo ético. Então, assim, nenhum tipo de processo junto ao seu conselho de psicologia. Aqui um item importantíssimo que muitas pessoas desconhecem. O psicólogo precisa estar credenciado à Polícia Federal para fazer esse tipo de avaliação especificamente, tá? Ou órgãos competentes. Então, isso é importantíssimo e isso está regido pela Lei 10.826. E um último item, conhecer e cumprir as regras legais e normativas expedidas pelos órgãos competentes referentes ao registro e porte de arma de fogo. Então, vocês percebem que é um trabalho extremamente específico, né? Não é algo que fala da avaliação psicológica como um todo. Então, para isso, uma resolução que vem especificamente trabalhar com esse contexto. Vamos seguir. Das características psicológicas avaliadas, isso também é um item super inovador, né, onde a resolução busca estar fundamentando e trazer até no sentido de buscar uma unificação, né, para que esse documento tenha características específicas que são importantes de ser avaliadas e que possa, então, estar fundamentando esse trabalho de avaliação do psicólogo. Então, quais são as características que o psicólogo deve avaliar, né, numa pessoa que venha em busca de ter um registro e porte de arma? Então, primeiro grupo, né, são 3 grupos, né, a resolução divide essas características em 3 grupos. Então, o primeiro grupo são os aspectos cognitivos. Então, entre esses aspectos cognitivos, quais são os fatores aí importantes de serem avaliados? Então, letra A, os processos atencionais adequados. Então, é importantíssimo que você avalie o aspecto atenção do sujeito. B, nível intelectual, em que se indiquem candidatos com habilidades que não estejam na zona limítrofe ou inferior desse funcionamento. Então, ele espera que o candidato esteja na média ou na média alta no seu quesito intelectivo, né? Ou seja, de inteligência, né? De recursos intelectuais. Um terceiro item do aspecto cognitivo é o controle inibitório e planejamento, que são as funções executivas. Então, a gente está falando aqui das funções egóicas, né, de planejamento. Então, isso é importante porque manusear a arma de fogo requer que aquele sujeito não seja um sujeito impulsivo ou extremamente agressivo, né, que se desorganize perante as situações estressantes. Então, é necessário que ele tenha recursos egóicos suficientes
para poder ter o controle das situações que ele vivencia. Então, isso a gente chama aqui de controle inibitório e planejamento, que ele não perca a capacidade de raciocínio perante uma situação de estresse. O segundo grupo, né, que vai ser avaliado são os traços de personalidade. E o que se busca aí como características importantes? A agressividade, que precisa estar adequada, mas não pode ser ou exacerbada ou muito diminuída, né, porque existe também aí uma reação esperada para um determinado contexto. A ansiedade, dentro desse mesmo enquadre, adequada, sem estar extremamente exacerbada, nem extremamente diminuída, né? Também não pode ser uma pessoa apática. E ainda um indicador de quaisquer transtornos que impliquem em prejuízos de autocontrole. Então, né, qualquer indicador de transtorno ligado à impulsividade, né, a pessoas muito reativas, e isso vai ser um ponto negativo em relação a essa avaliação. E o terceiro grupo, que precisa ser avaliado, é o juízo crítico e comportamento. Então, aqui, as respostas a situações hipotéticas que abordem ações, reações e decisões adequadas às situações problemas apresentadas que envolvam o uso de arma de fogo. Então, aqui é no sentido de você, né, na sua avaliação, se utilizar de recursos, testagens ou um contexto da própria entrevista, né, um pouco mais estruturada, que possa trazer a oportunidade desse sujeito ter que se posicionar diante de situações específicas. E aí vai ser avaliado, então, qual é o nível desse juízo crítico que ele faz e que tipos de ações comportamentais ele cria. Então, retomando esse ponto, a gente tem aí a possibilidade de estar organizando, né, esse material de avaliação e o resultado dele, né, o documento que vai ser, então, emitido a partir dessa avaliação, com essas três características, grupos de características que são, então, importantes de serem avaliados, dentro dos aspectos cognitivos, os traços de personalidade e o juízo crítico e comportamento do sujeito. Então, é importante vocês estarem cientes, né? E mais uma vez, pensando numa prova objetiva, isso tem que estar decorado, né? Vocês têm que saber quais são esses grupos e o que se refere cada um desses grupos. Dos procedimentos de avaliação psicológica. Então, aqui, apesar da gente estar falando de uma avaliação específica, vocês vão perceber, né, que o cenário, o setting que vai estar sendo colocado é comum a qualquer trabalho quando a gente pretende desenvolver aí uma avaliação psicológica, né, onde a gente tem alguns encontros com aquele sujeito com esse objetivo de uma avaliação psicológica. Então, no primeiro procedimento, a escolha do local, né, então tem que ser um local adequado para essa finalidade de avaliação, que preserve a intimidade e o conforto do interessado, em observância às regras legais e normativas expedidas pelos órgãos competentes. Óbvio que a gente está falando aqui de situações que não dizem respeito especificamente a um consultório, né? Onde você tem o controle absoluto daquele espaço, né? Da forma que você o organiza, o que vai estar presente, a questão do silêncio, da iluminação, né? Tudo que facilita a gente preservar ao máximo que o importante desse contexto vai ser a resposta do sujeito ao estímulo, e não ter que lidar com situações estressantes para além do setting, né? Como interrupções, pessoas que adentram a sala, salas desorganizadas, porque existem contextos públicos, né? Você vai trabalhar, inclusive, quando a gente fala nas áreas militares, você vai estar inserida dentro de contextos, nem sempre você vai ter esse controle absoluto do ambiente. Então, é dever do psicólogo cuidar para que esse espaço onde ele vai estar atuando com aquele cliente possa estar preservado e pronto para receber esse cliente. Então, isso é para qualquer avaliação psicológica. Um segundo ponto, assegurar a qualidade técnica da avaliação com o uso de fontes fundamentais de informação, sobretudo da entrevista psicológica e uso de testes conforme o caso. Já eu vou relembrar a vocês o que são fontes fundamentais e fontes complementares da informação. Terceiro ponto,
usar fontes complementares de informação, se for necessário, para subsidiar o laudo ou outro documento psicológico que for emitido. Então, se for necessário, eu coloco aqui em vermelho, porque isso é ótimo para cair em questão objetiva, né? Porque é aí que pega a questão da própria atenção, né? Se o sujeito de fato estudou aquela resolução. Então, vamos lá. Tem que ter qualidade técnica, e a gente, então, tem que assegurar que dentro dessa avaliação existam fontes fundamentais de informação. Entrevista, testagem, dinâmica. E as fontes complementares podem ou não haver. Então, é obrigatório? Não. Você pode lançar mão das fontes complementares se você entender que é necessário para você contemplar mais aspectos avaliativos daquele caso específico. Ok? Avaliar aspectos cognitivos em observância às regras legais e normativas expedidas pelos órgãos competentes. Então, a gente já viu que a própria resolução traz quais são os pontos importantes a serem avaliados dentro desse aspecto cognitivo. Item 5, avaliar os traços de personalidade por meio de 3 tipos diferentes de instrumentos. Então, a gente tem aqui os testes projetivos, expressivos e os psicométricos. Então, olha que interessante. Apesar dela colocar que pode ou não usar testagem, né, no item anterior, ele já coloca aqui que para trabalhar o item, para avaliar o item de traços de personalidade, você vai precisar tecer essa sua avaliação subsidiada por 3 fontes diferentes, por 3 modalidades de instrumento psicológico. São os testes projetivos, né, aqueles que você tem um estímulo ambíguo, onde não há resposta certa ou errada, onde o sujeito projeta, né, o seu mundo interno sob aquele estímulo. Por exemplo, um teste projetivo conhecido é o Rorschach. Então, a partir de uma tela com uma mancha de tinta, o sujeito vai ser estimulado a dizer o que ele vê naquela tela. Então, com isso, ele projeta as suas ansiedades, as suas defesas, e então transmite uma resposta possível. Então, esse é um exemplo de um teste projetivo. Testes expressivos, muitas vezes, eles são colocados como similares, tá? Os projetivos e expressivos. Aqui a gente tem como um item à parte. Então, são testes também de produção, onde o sujeito vai expressar algo do seu mundo interno. A gente tem, por exemplo, o HTP, que é um teste de desenho. A gente tem testes específicos, por exemplo, autoavaliativos, mas não, questionários, né, onde o sujeito é colocado perante as situações específicas e ele, então, tem que dizer de que forma ele reagiria dentro daquela, né, daquele tipo de situação. Esse é um teste expressivo. E, além disso, os testes psicométricos, que são os testes objetivos. Então, por exemplo, quando você tem que fazer uma avaliação da capacidade de atenção do sujeito, você vai lançar a mão de um teste objetivo de atenção. Pode ser uma atenção concentrada, uma atenção ampla. Então, ele está dizendo, na verdade, que você vai precisar fundamentar o seu estudo, a sua avaliação, num contexto bem amplo. Então, ele busca que, olha, para trabalhar, para você dizer, numa avaliação psicológica daquela personalidade, você precisa ter uma gama variada de instrumentos. Então, ele abarcou todos, né? Então, você trabalha com testes objetivos, expressivos e projetivos para ter mais dados de chegar a uma avaliação conclusiva, no caso aqui, se o sujeito está apto ou não a ter essa concessão de porte de arma. E um último item, realizar entrevista psicológica estruturada ou semi-estruturada relacionada às características psicológicas e traços de personalidade, em especial, a avaliação do juízo crítico e comportamento, que era aquele terceiro grupo a ser avaliado. Ao depender do contexto, pode-se recorrer também a procedimentos e recursos auxiliares. Então, olha aqui que curioso, porque quando a gente fala de entrevista em avaliação psicológica, de maneira geral, clínica, a gente está falando de entrevista semi-estruturada. Aqui, ele te dá também a opção de fazer uma entrevista estruturada devido ao objetivo específico dessa avaliação. Então, é para você justamente estruturar a sua entrevista em situações e contextos específicos que tragam à tona esse universo do uso, né, de arma de fogo.
certo? E a gente vai aproveitar aqui, então, para relembrar alguns das resoluções que são citadas e que fundamentam a resolução atual. Mas antes disso, eu vou dar uma pequena pausa para vocês poderem respirar, assimilar o que a gente já viu, beber uma aguinha e a gente volta já já, tá bom?